Boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Bárbara. Sejam todos bem-vindos a esta casa. E antes de iniciar a explanação da palestra, eu vou pedir licença para ler um pequeno trecho que trata da vida de Eurípides Barçanufo, que tem correlação com o tema. É um caso de fidelidade filial. Eurípides esteve entregue à orientação sábia do professor Miranda até fins de 1901. Nessa ocasião, o diretor do Colégio Miranda convocou o senhor Mojico a comparecer ao educandário. Fora então informado de que deveria providenciar um colégio para o filho, onde este pudesse realizar um curso superior para cujo ingresso já se achava preparado. No início de 1902, o pai do jovem resolveu levá-lo para o Rio de Janeiro com o duplo objetivo de encaminhá-lo nos estudos e empenhar-se com amigos na obtenção de um emprego para Eurípides. Impunham-se subsistência e a continuidade da carreira estudantil do jovem. Pai e filho seguiram para a capital do país, onde conseguiram a matrícula no curso preparatório para a escola de medicina. Belos sonhos coroavam-lhe os nobres propósitos de aprendizado maior, avultando-se-lhe no coração o velho anseio de curar a mãe estremecida. No lar, a notícia fora recebida com alvoroço pelos irmãos, pois todos viam no fato um passo decisivo para a carreira de Eurípides. Desde a meninice aguardava o momento feliz de ingressar numa escola superior, aonde viesse adquirir conhecimentos e prática no campo da medicina. Anos antes, lera com grande interesse livros sobre assuntos médicos pertencentes ao Dr. Onofre Ribeiro, que em companhia da esposa passara uma temporada como hóspede da família Mojico. Nessa ocasião, o médico já havia curado o beriberi do senhor Mojico, mas Dona Meca continuava com os ataques de sempre. O jovenzinho revela serena e firme decisão quando interrompe a interpelação materna com ternura habitual. Não descansarei, mãe, enquanto não encontrar um caminho para debelar o mal que tanto a aflige. Não descansarei enquanto não curar a senhora. A mãe não insistiu no pedido absurdo, mas justificável para sua meiga simplicidade. Afastara-se de olhos molhados. Eurípides buscava os meios que sua dedicação inspirava para minorar os padecimentos da mãe adorada, inclusive os da religião. Seu lugar de todos os dias era junto ao altar-mor, ao lado do vigário oficiante. Terminados os cultos, rumava para sua casa, desviando-se dos conciliábulos e de encontros suscetíveis de macular o encantamento das horas vividas na oração. Essa piedade e as tarefas conscientes na Irmandade de São Vicente de Paulo, de que era cofundador, assentavam-se no propósito de fazer-se digno da graça da cura de sua mãezinha. Por isso, sua euforia traduzia-se no entusiasmo com que dispunha as coisas necessárias ao longo estágio no Rio. A mãe auxiliava no que podia, costurando e organizando as roupas do filho. Às vésperas da saída do jovem, quando ela lhe arrumava a mala modesta, foi acometida por uma daquelas crises que tanto preocupavam a família e de modo particular a Eurípides. Eurípides correra ao encontro da mãe, na companhia de outros irmãos. Sentira ele, de pronto, o motivo de sofrimento da mãe querida. Era a tristeza da separação próxima. A pobrezinha sempre fora muito sensível e não resistiria a quaisquer choques emocionais. Quando Meca voltou às faculdades normais, encontrou a mala do filho desfeita. Eurípides nunca mais tocara ao assunto. Hoje nós vamos abrir o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente a respeito do tema Honrai vosso pai e vossa mãe. Para trabalhar esse tema, Kardec se utiliza de vários trechos do Evangelho de Jesus, sendo eles: conheceis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quando nós pensamos em piedade filial, via de regra, nós pensamos nos nossos pais idosos e no nosso dever de cuidado. Uma coisa que chama muito a nossa atenção é que, na maioria das vezes,
esse dever de cuidado, ele fica intrínseco na nossa mente como um dever material. Eu preciso dar uma mesada para minha mãe, eu preciso colocar o meu pai para morar num bom apartamento e tá tudo certo. Mais grave do que isso é o fato de que muitas vezes, muitos de nós, ao acreditarmos que estamos auxiliando com caridade moral, terceirizamos a educação dos nossos filhos para os nossos pais, acreditando que isso seja piedade filial. E para o Evangelho, o que é piedade filial? Deus quis mostrar com isso que ao amor é necessário somar respeito, atenções, submissão e condescendência, obediência. O que acarreta a obrigação de cumprir para com os genitores de maneira ainda mais rigorosa tudo que a caridade determina quanto ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que exercem o papel de pai e de mãe, as quais, por isso, possuem tão ou maior mérito quanto menos obrigatório o devotamento. Então, gente, atrelado ao dever de honrar o pai e a mãe materialmente, como nós acreditamos, estão também esses deveres morais. Né? Nós honramos os nossos pais como? Amando. O que é amar? Amar é uma decisão acompanhada de uma atitude. Qual é essa atitude? É praticar o bem. Tá? Ah, mas eu não gosto da minha mãe. Certo, mas você consegue amá-la. Decida praticar o bem para sua mãe. Você não precisa amar ninguém. Você não precisa gostar de ninguém. Agora, amar é um mandamento. Né? Respeito são os nossos pais. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente bem típica, né? E eu questionava muito a minha mãe, porque a minha mãe trabalhava. E eu era radicalmente contra aquilo. E eu tinha várias ideias, né, para resolver essa questão tão séria que era minha mãe trabalhar. Onde já se viu, minha mãe trabalha muito. E todas as vezes em que eu ia me posicionar, meu pai se utilizava de uma frase que me marcou a vida inteira. Ele dizia assim: ela é a sua mãe. E eu disse, não, mas não me interessa o que ela está ou não está. Ela é a sua mãe. Respeite a sua mãe. Não quero ouvir. E eu fiquei bem chateada por um bom tempo. Até que eu cresci e eu trabalho. E aí eu fui entender, né? Você também trabalha, né? E aí eu fui entender por que as mães trabalham. As mães trabalham por causa dos filhos, né? Por quê? E aí houve essa ressignificação, né? Você deve respeitar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque ele é o seu pai e a sua mãe. É isso, é respeito, né? Respeito é diferente de várias outras coisas que a gente vê por aí. Mas é respeito, é a minha mãe. E foi meu pai que me ensinou isso. Condescendência e obediência. Enquanto eu não me mantenho, enquanto eu não me sustento, eu respeito por uma necessidade, eu obedeço por uma necessidade. Lá mais adiante no Evangelho, a gente vai ver a questão da quebra genética, quando Jesus diz não odiar seu pai e sua mãe, né? Mas aqui, essa condescendência, essa obediência, é obedecer os nossos pais, respeitar os comandos deles. E obedecer está atrelado diretamente ao respeito pelo universo dos nossos pais. Né? Quantos de nós não conhecemos médicos, doutorados, que tem o pai que mora na roça e acredita que a pessoa tem que acordar às 5h30 da manhã. E aí vai para a fazenda e o pai acorda às 5h30, acorda a família inteira e o filho muito bravo porque é doutor em medicina e só acorda meio-dia. Isso é lenda, viu, gente? Isso não existe. Né? Fica bravo porque o pai... Respeito, obediência. Você está ali naquele núcleo, você tem que obedecer. É seu pai e é a sua mãe. Tá? E o Evangelho traz justamente isso. Atrelado à caridade e ao amor pregado a Jesus, tem todos esses consectários. Tá? Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, consiste também em ampará-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como fizeram conosco na infância. E o que a gente vê hoje, pessoal? Infelizmente, ao invés de nós cercarmos os nossos pais, como eles nos cercaram de cuidados na infância, muitos de nós entregamos os nossos filhos para os nossos pais cuidarem. E não pode, não é assim que funciona. Né? O amor de um avô ou de uma avó não pode nunca ser substituído por uma tarefa que um funcionário tem que cumprir, por um dever da mãe. Uma coisa é o apoio que a gente busca, outra coisa é entregar.
né? E muitas pessoas ainda pagam. E se o pai e a mãe reclama que, poxa, eu estou pagando, do que ela está reclamando? Outra questão muito séria também é colocar os nossos pais, né? A gente diz assim, não, eu não abandono de forma alguma. Lá em casa, minha mãe tem inclusive um quartinho, e realmente é um quartinho, né? Para os nossos pais, segundo o Evangelho de Jesus, é o melhor quarto. Né? Os antigos, eles diziam que quando o pai sentava na mesa, a coxa do frango era do pai. Vocês conhecem essa história? A coxa do frango é do pai. Depois, a mãe escolhe. Depois, os filhos ficam com o que sobra. Né? Hoje, a gente inverteu isso, principalmente no meio espírita. Porque o que está acontecendo? Existe uma leva de criança, né? Existe uma teoria na doutrina que diz que estão vindo crianças índigos e cristais. Ninguém quer filho normal. A gente só quer filho índigo e cristal. Né? E aí a gente fica disputando para ver qual filho é mais brilhante. E aí a gente tem pequenos gêniozinhos com domínio de verdade, com força moral para chamar a atenção do pai e da mãe, né? Que solta frases polêmicas, humilhando os cuidadores e todo mundo ri. Oh, como ele é perspicaz. Não, bebê, ela é mal educada. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós não estamos educando os nossos filhos para a nossa velhice também. Quando a gente fala em honrar pai e mãe, a gente deve se atrelar ao nosso dever de cuidado dos nossos filhos. Está na lei civil, inclusive, que nós temos a obrigação de educar moral e intelectualmente. Se eu não educo meu filho neste momento meu, como é que eu vou contar com o cuidado dele na minha vida? Idosa. Se o meu filho de 7 anos me chama de mentirosa, numa conversa minha com amigos, o que será que ele vai me dizer quando ele tiver 18 anos e for muito maior que eu? A gente deve tomar muito cuidado com isso, porque nós transformamos muito essa questão de generosidade com condescendência. E como é que você educa um filho para a sua vida adulta? Respeitando esse filho e exigindo respeito. Se eu grito ou eu maltrato, eu desrespeitei. Eu estou ensinando um comportamento que muito provavelmente vai me oprimir lá na frente. Se eu respeito, eu tenho força moral para dizer, me respeite, eu sou a sua mãe. Como meu pai e a minha mãe faziam comigo. Porque minha mãe também falava, cala sua boca, eu sou a sua mãe. E eu utilizo essa frase de efeito hoje, tá, pessoal? Com Júlia, né, Júlia? Fica quieta, eu sou a sua mãe. Eu sou a sua mãe. Eu mando aqui. Quando você for mãe, você manda nos seus. Né? E não é somente estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais e suas mães pobres. Eu já recebi no meu escritório gente perguntando, quando os meus pais ficarem idosos, quanto que eu vou ter que pagar de pensão para eles? Porque eu não quero. Não é porque eles não trabalharam na vida que eu vou ter que sustentar. Né? E é gente que conhece o mundo inteiro. E isso é bem comum. Devem também, tanto quanto puderem, as pequenas doçuras do supérfluo, a dedicação, os cuidados carinhosos que são apenas juros do muito que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente essa piedade filial é aceita por Deus. Ou seja, a piedade filial aceita por Deus, a piedade filial tratada no mandamento maior, é a piedade da entrega daquilo que eu tenho de melhor. Daquilo que vem do meu íntimo em forma de gratidão. Por quê? Porque é o meu pai e a minha mãe. Ah, mas um dia eles me bateram. Sim, os meus não. Sim, me bateram. Mas isso contribuiu com a minha formação nesse quesito aqui. Às vezes, eu fico pensando que se o meu pai não me ensinasse que a minha mãe é a minha mãe e ponto, eu estaria extrapolando vários lugares meus. Porque todo mundo tem um quadrado na sociedade. Para as pessoas alcançarem um nível de autoridade ou de hierarquia, elas têm que passar por quadrados da sociedade. Nós ensinamos isso na infância, respeitando os pais e as mães. Então, se nós entendemos essa hierarquia, quem está no topo? Nosso pai e nossa mãe. Tá? É Jesus que está dizendo. E se está no topo, eu devo cobrir do quê? De carinho, gente, é a gratidão, né? A gente não faz ideia de quantas vezes a nossa mãe curvou a coluna dela para ensinar a gente a andar. Mas a gente, às vezes, faz ideia do quanto nos incomoda a lentidão da nossa mãe quando ela vai envelhecendo. E isso é muito triste. Por quê? Porque é o momento da despedida, né? Os nossos pais vão envelhecendo e vão ficando mais frágeis. Para quê? Para que eu possa exercitar
a minha gratidão para que eu possa entregar o meu cuidado. Só que eu devo entregar como? Com os juros. E ainda que seja assim, são infinitamente menores do que os que a gente dedica, por uma questão de tempo. É só a gente fazer a conta. A gente começa a dar trabalho quando nasce. Eu vou fazer 39 anos, até hoje eu dou trabalho se brincar. Se brincar não, eu dou mesmo. Entendeu? Por quê? Pela preocupação. A gente vai crescendo, só vai mudando o programa de lugar. Só vai mudando o problema de lugar. Né? Quando é bebê, você fala, eu tô doida para começar a andar. Quando começa a andar, eu não aguento mais correr atrás. Aí, eu tô doida para ficar independente e andar de ônibus. Aí a criança se perde, ou então ela se atrasa, não avisa nada, vai pro shopping. Meu Deus do céu, e agora? Tô doida para fazer 18 anos. Faz 18 anos, é responsável por tudo que faz. Meu Deus do céu, o que eu faço? E vai crescendo o problema, né? E aí o nosso pai e a nossa mãe ficam idosos e a gente fala assim, não, agora você está querendo demais. Não, gente. Não, né? Então a piedade filial que Jesus traz para a gente é justamente essa, a do cuidado, da retribuição, a da gratidão. Se nós tivermos gratidão e empatia pelos nossos pais, a gente consegue exercer piedade filial. E empatia é se colocar no lugar do outro de acordo com o universo do outro, não de acordo com o meu. Né? Eu gosto, eu não me importo se a pessoa me ofende, então eu vou ofender. Não. É de acordo com o que eu quero, não de acordo com o que me importa ou não. Se a gente fizer gratidão e empatia, a gente exerce piedade filial. E com relação aos pais ausentes e aos pais tiranos. Porque existem pais ausentes e existem pais tiranos. Jesus nos obriga a piedade filial. Né? Para isso eu vou passar um videozinho antes para a gente conversar depois. E eu me lembro de ver a minha mãe chorando desilusões amorosas. Eu me lembro de ver a minha mãe triste porque não conseguia me dar um pai. E era alguma coisa que eu pedia para ela. Porque quando você é criança, você quer ser normal. Você pede o que todo mundo tem. E todos os meus amigos tinham um pai. E eu ia até a minha mãe e pedia um pai. E eu notei logo que era um negócio muito forte para pedir para uma mulher. Porque ela chorava muito. E porque ela tentava me dar um pai quando se relacionava com caras que talvez ela nem gostasse. E se decepcionava com esses homens só para tentar me dar um pai. E eu não tive pai. E mesmo os homens que ela se relacionou não foram pai para mim. Eu tive padrasto, mas eu não tive pai. Nunca ninguém me levou no estádio, nunca ninguém me ensinou a andar de bicicleta, nunca ninguém dormiu abraçado comigo, nunca ninguém me disse eu te amo, filho. E o que eu queria e o que eu pedia para minha mãe, logo eu fui percebendo que não era justo pedir. Mas ela tentou, cara. Ela tentou me dar um pai várias vezes. Sempre sem sucesso. Mas um amigo meu me contou essa história esses dias. Quando o filho dele caiu e ralou o joelho pela primeira vez, e começou a chorar, esse meu amigo lembrou o que o pai dele falava para ele. Dizia, homem não chora, levanta, não doeu, engole o choro, homem é forte. E nesse momento, esse meu amigo decidiu fazer diferente, decidiu se abaixar, abraçar o próprio filho. Ele abraçou o filho e disse, eu sei que dói, eu sei que está doendo, pode chorar, homem chora, filho. E esse meu amigo me contou que enquanto ele abraçava o próprio filho e fazia diferente, ele abraçava ele mesmo. Ele chorava junto com o filho e curava uma dor que ele tinha quando ele era criança. Ele era o que o pai dele não foi. Ele foi o pai que ele queria ter. Hoje em dia, toda vez, cara, que eu durmo com as minhas filhas, cada vez que eu ando de bicicleta com elas, toda vez que a gente passeia de mão dada, cada vez que as minhas duas filhas conversam comigo e dizem eu te amo, papai. Cada vez que eu ando com a Anitta, ela me conta histórias. Cada vez que a Aurora me manda áudio no WhatsApp. Cada vez que a gente dorme junto, abraçado, que a gente celebra uma refeição em família, eu tô sendo o pai que eu não tive. Eu tô sendo para elas o pai que eu sempre quis ter. Eu tô sendo o pai que a minha mãe sempre procurou para mim.
Eu tô sendo o pai que eu sempre procurei. Finalmente, mãe, a gente conseguiu. A escolha dos pais, com os quais o Espírito vai encarnar como filho, acontece justamente porque eles podem oferecer ao Espírito a possibilidade de ativar determinados complexos de encarnações passadas. Isso significa que a criança terá naquela família as dificuldades e facilidades necessárias para ela cumprir aquilo que foi planejado antes de nascer, a missão de vida dela. O retorno do espírito para o corpo é planejado. A família em que ele nascerá será aquela capaz de propiciar o positivo e o negativo que ele precisa para evoluir. Então, gente, quando eu tenho um pai ausente ou quando eu tenho um pai tirano, é porque eu tenho que aprender algo com isso. Esse homem, ele começou a escrever crônicas do dia a dia dele, porque ele não conheceu o pai, né? E quando ele se viu na iminência de ser pai, ele se apavorou porque ele não sabia como ele ia fazer. Ele não fazia ideia porque ele nunca teve pai. E nenhum relacionamento da mãe dele deu certo. É bem interessante a página dele porque ele vai contando e são histórias lindas. Né? Tem a história da mãe dele que se atrasa para o dia das mães, tem a história da mãe dele que se atrasa para o dia dos pais. E ele trouxe isso e ele começou a espargir essas informações e ele acabou se tornando um escritor bem conhecido. Mas nós acreditamos, sinceramente, se a gente pegar os ensinamentos da doutrina, com aquilo que a gente observa no nosso dia a dia, que muito provavelmente, se ele tivesse tido um pai, ele não seria um pai tão dedicado e amoroso, tão grato pela paternidade. Alguns de nós precisamos passar por essas dores. Alguns de nós precisamos experimentar aquilo que está dentro do nosso íntimo como inclinação, para a gente conseguir ressignificar isso e não projetar lá adiante. Por quê? Porque eu sou responsável por tudo que eu faço. Eu vou querer reparar esse erro. Dentro de mim eu tenho centelha divina, é germen de amor. Eu vou querer reparar. Não é Deus que me coloca na fila da reparação. Sou eu. É que quando eu chego aqui, eu fico bem chateada. Como assim, Deus? Eu sou uma pessoa tão boa. Agora eu vou ter que reparar? Não. Eu não me conheço, eu não sei o que eu trouxe da minha vida passada. Então, esses pais ausentes e tiranos, eles merecem a nossa piedade filial? Sim. É um dever? É um dever. Ah, mas eu não gosto. Gostar é diferente de amar. E a gente consegue fazer isso muito bem. Né? Por que isso é tão importante? Hoje eu estava preparando a palestra e eu me lembrei que há uns 3, 4 meses eu recebi um telefonema de um amigo. E um amigo bem importante, que foi um amigo com quem eu tive muita dificuldade. E ele é do movimento. E aí, como eu tive muita dificuldade com ele, nós derrubamos todas as nossas máscaras e nós nos conhecemos muito bem. E ele me ligou e disse assim, como que tá aí? Eu falei, tá tudo bem. E você? O meu pai está nos últimos dias e eu não aguento mais. E eu preciso conversar com uma pessoa que não fale de espiritismo para mim. Porque eu não aguento mais me dizerem, tenha fé, Deus resolve, vai passar. Porque não passa. Eu não aguento mais o meu pai. Mas ele é meu pai. E aí, enquanto ele falava, eu fiquei buscando na minha mente, prestando atenção nele, o que eu ia ter que falar se ele perguntasse para mim o que ele deveria falar. Ainda tentei enrolar ele porque eu não queria opinar, né? Porque o que eu ia falar? Tenha paciência que vai dar tudo certo, né? É a primeira frase que todos nós falamos. E ele continuou. E aí eu fui me lembrar dele, né? Como que ele é? Ele é um homem muito bem sucedido, né? E o pai dele foi muito rígido na criação, por isso ele é tão bem sucedido. Muito fino, muito preparado, com atos muito delicados, né? É um homem de porte muito nobre. E foi o pai dele que obrigou ele, durante a vida inteira, a se portar assim. Foi o pai que modelou. E o pai está com Alzheimer.
Então o pai está com Alzheimer, aí esse pai é internado no hospital, ele rasga toda a agulha da veia, ele caminha ainda, então às vezes ele esquece e sai andando nu e as empregadas pedem demissão, né? E ele tem dado muito trabalho. Nada do que foi oferecido para esse filho, em termos de comportamento, o pai está fazendo. O pai está dando muito mais trabalho do que todos os filhos dele deu. E ele está bem cansado, ele está exausto. Pelo menos quando ele falou comigo, ele estava exausto. E aí ele foi puxando, né? E ele foi falando, e à medida em que ele falava, existiam trechos em que ele se divertia com o que o pai fazia, porque o pai fazia coisas engraçadas também, né? E aí eu fiquei esperando, ele terminou de falar, disse assim, obrigado, Bárbara, por me escutar. Eu pensei, graças a Deus, ele não vai pedir a minha opinião. Ele falou, você me aconselha? Então, eu não posso te dar um conselho, não sou você. O pai é seu, não é o meu. Ele falou, tá, eu queria realmente um conselho. Eu falei, olha, se fosse comigo, eu não posso dar conselho, mas se fosse comigo, eu ficaria bem contrariada mesmo dentro de mim. Mas eu ia pensar todas as vezes que eu poderia me arrepender se eu deixasse para trás. E aí, ele falou, era isso que eu precisava ouvir. E ele continua cuidando do pai até hoje, né? E ele disse assim, antes de desligar o telefone, ele disse assim, pior do que tá não fica, né? O pai dele ainda estava caminhando, respirando, falando, xingava ele o tempo todo, porque achava que ele tinha cara de bandido, e ele, então, confundia ele com bandidos, né? E hoje o pai dele já está nos aparelhos, e ele ainda está cuidando daquele pai. Não falei que ia ficar pior, mas ele se preocupou com isso, né? Com relação aos nossos pais, por pior que seja a situação, por mais que a piedade filial cobre de nós, não existe dor maior que a do arrependimento, gente, e nem inferno maior que o remorso. Muitos de nós nos deparamos com pessoas em velórios, né? Nós aqui já estamos na idade dos amigos enterrarem os pais. Eu torço todo dia para o meu dia chegar bastante longe, né? E a gente vai nos enterros dos pais da gente, dos pais dos nossos amigos. E a gente percebe certinho aquele que cumpriu com seu papel de filho e aquele que não. Normalmente, aquele que cumpriu, ele nos recebe com aquele choro compungido, mas diz assim, graças a Deus ele descansou. Graças a Deus ela encontrou a paz. É aquela entrega para Deus da despedida com gratidão, né? Meu pai e minha mãe se foram, mas foram bem, descansaram, acabou o sofrimento. Só que existem também aqueles desesperados que ficam gritando. Por quê? Porque o pai e a mãe se foram e a hora da despedida chegou e muito não foi feito. Então, por que se trata de um mandamento? É para o nosso bem-estar. Porque essa vida, ela passa muito depressa. Só que ela passa muito tempo sendo tutelada por pessoas que se desprendem completamente por nós. Até aqueles que são ausentes e tiranos. Existe um documentário chamado A Morte Inventada, que toda pessoa devia assistir. Trata de alienação parental. E se a gente assiste os relatos ali, a gente começa a ressignificar muitas histórias, né? Muitas das vezes, esses pais ausentes, essas mães ausentes, não tiveram a oportunidade nem a coragem de se posicionar e dizer, é meu. Existem aqueles que fazem por vontade própria, mas por trás de toda dor existe uma história. E que a gente consiga fazer da nossa história uma história bonita, especialmente para aqueles que nos deram a vida. Porque se a gente parar para pensar na fila que tem de espírito para reencarnar, a gente vai ter gratidão pelos nossos pais, por pior que eles sejam. Porque cada característica minha foi o meu pai e a minha mãe que me deram. Física e moral. As minhas inclinações, elas vêm de vidas e vidas e vidas e vidas. Só que a educação, essa modelagem, eu devo a eles. E se eles não cumprem com esse papel direito, eu devo a gratidão pelo aprendizado que eu vou executar nessa vida para que o meu espírito se molde de acordo com aquilo que eu preciso para a minha evolução. E é isso. Vamos cuidar dos nossos pais enquanto nós os temos
e agradecer aqueles que se foram e torcer pelo nosso reencontro. Né? Porque o que a gente faz, a vida é como um elevador, gente. A gente sobe e desce, né? Eu acredito que o céu está no alto. Sobe e desce, sobe e desce. E é isso. Dúvidas? Vamos assim, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela nossa vida física, por estarmos aqui, pelo Evangelho de Jesus que nos serve de norte e por todos os ensinamentos que chegam até nós. Agradecendo por cada célula nossa e por aquelas pessoas que são responsáveis pela nossa formação. Agradecendo pela oportunidade também de sermos pais e mães dos nossos filhos biológicos, dos nossos filhos do amor. Que estejamos sempre conectados e imersos no infinito amor de Deus. Que assim seja.